você olha um copo como esse, qual é a sensação que você sente? Você sente que ele tá cheio o suficiente ou que falta alguma coisa? Você já parou pra pensar que uma análise como essa pode realmente falar sobre você e como é que você enxerga as coisas? Pode parecer bobo, eu sei, mas se você parar e pensar um pouquinho nessa imagem e em como você percebe ela, isso vai fazer todo sentido pra você. E pode acreditar, isso pode mudar a sua vida. Mas deixa eu te explicar um pouquinho sobre isso. Alguém já te falou que você é uma pessoa extremamente negativa, que você só vê o lado ruim das coisas e só espera pelo pior? Ou o contrário, já falaram que você é a pessoa mais positiva que já conheceram, que sempre traz boas energias e esperança? Bom, independente de como as pessoas se referem a você, saiba que esses comentários são um reflexo da sua perspectiva sobre a vida. No caso do copo, por exemplo, ele não tá realmente meio cheio ou meio vazio. Ele simplesmente tá no meio. Mas até para dizer que ele tá na metade, a gente precisa puxar um pouco da nossa perspectiva. A nossa perspectiva sobre os fatos é o que define a nossa resposta de estar meio cheio ou meio vazio. Isso me lembra um parceiro meu, Miguel. Ele era conhecido por ser muito pessimista. Em qualquer situação, Miguel sempre viu o copo meio vazio, mesmo quando todo mundo ao seu redor enxergava o copo meio cheio. Era incrível. A gente era amigo do mesmo grupo e vivia sempre junto. Teve uma época que tava todo mundo passando por dificuldade financeira no grupo, e cada um cuidando da sua dificuldade da sua maneira. Enquanto todo mundo buscava a solução para superar os obstáculos, o Miguel ele continuava reclamando sobre a situação precária. Ele não contribuía com ideias de como melhorar a própria situação e nem a dos amigos. Ele ficava convencido de que as adversidades eram insuperáveis. A sua falta de colaboração com ideias para o grupo e até a recusa em considerar outras perspectivas, outras visões sobre aquilo que estava acontecendo, afastava ele cada vez mais dos amigos. Com o tempo, a situação financeira do grupo começou a melhorar, novas oportunidades surgiram e todo mundo conseguiu superar a crise junto. Só que o Miguel continuava se agarrando na ideia de que a dificuldade financeira estava sempre à espreita, prejudicando cada vez mais a amizade com o grupo inteiro e afastando todo mundo da companhia dele. Teve um dia que outro parceiro do grupo, o Benjamin, abordou o Miguel falando sobre essa maneira que ele tinha de enxergar as coisas sempre da pior forma e sempre com pouca esperança de melhoria. Ele compartilhou a metáfora do copo meio cheio e meio vazio, explicando como uma atitude positiva poderia realmente transformar a maneira como as pessoas enfrentam desafios. E aí o Miguel começou a refletir sobre como ele estava levando a vida dele. Ele começou a experimentar ver o outro lado das coisas. À medida que o Miguel começou a ter uma perspectiva mais positiva, ele percebeu que a sua visão pessimista não tinha acrescentado nada na vida dele. Não tinha aprendido nada com o que tinha acontecido. Apesar das dificuldades passadas, ele decidiu dar um passo diferente com o grupo e ajudar nas necessidades gerais e discussões, contribuindo com mais ideias e, enfim, gerando mais valor positivo para o grupo. A mudança de mentalidade dele resultou em uma reconstrução gradual na visão que o grupo tinha sobre ele. Ele também descobriu que tinha jeito de aprender com as dificuldades que poderiam vir a acontecer na vida dele. Bom, essa pequena história que eu acabei de contar sobre esse parceiro, o Miguel, ilustra muito bem o resultado de você ver a vida com um copo meio vazio. Deu pra você entender onde é que isso te leva. Isso inibe qualquer chance que você teria de aprender com qualquer adversidade e superar ela, porque você já aceitou que as coisas estão ruins e não tem nada a fazer diante disso. Se você não tem muita certeza se você é o tipo de pessoa que traz esperança ou desgosto pro ambiente, experimenta perguntar. Pergunta para as pessoas mais próximas que você tem se você é uma pessoa negativa ou mais positiva. Qual a visão que elas têm sobre você nesse sentido? Se te disserem que você é positivo, ótimo. É um sinal de que seus comentários trazem esperança nas pessoas que estão ao seu redor. Mas se te disserem o contrário, procura analisar as coisas que saem da sua boca e suas atitudes diante dos problemas que você passa. Você reclama muito dos problemas? Aceita eles como problemas sem solução? Procura onde é que está o gargalo. Assim que identificado, é importante você evitar conscientemente todo tipo de pensamento negativo diante da vida. Se há possibilidade de resolução de problemas e superação de obstáculos, tome essa possibilidade como prioridade. Esse é o segredo. Os fatos negativos sempre vão existir. Os problemas e desafios sempre vão estar no seu caminho, mas é a sua posição em relação a eles que vai determinar se você vai conseguir superar eles ou não. É importante também ter essa mentalidade se tratando de um convívio em grupo. Como no caso do Miguel, por exemplo. Se é a primeira pessoa no grupo que diz: desiste, isso não vai dar certo, não te traz boa imagem nenhuma. Pode ter certeza disso que eu tô te falando. Agora, se você é a primeira pessoa que diz: vamos lá galera, eu sei que tá difícil, mas eu sei que a gente consegue, vamos persistir. Pô, já é outra visão. Você se abre para opções de resolução de problema e aprendizado. E tem mais. As pessoas passam a ter você como uma fonte de esperança. Passam a atrelar resultados positivos a você. E isso é extremamente valioso para sua reputação.
Bom, esse vídeo foi curto, a intenção não foi mudar a sua vida, e sim te passar a visão necessária para você mudar a sua perspectiva sobre as coisas e você mudar a sua vida. Se você fizer essa análise sobre você com calma, você pode parar, ajustar o seu comportamento negativo, se for o seu caso, e tornar a sua vida muito mais leve diante das situações. Eu espero ter te ajudado.